Amém? Bom dia a todos. Hoje, pastora Luiz e pastora Luiziana estão em Floripa. Eles foram para Florianópolis, estão ali na igreja Aba, que está completando 34 anos. Glória a Deus por isso. Deus tem feito um trabalho lindo ali com o pastor Lucas Bueno, a sua esposa Fernanda. Muitos motivos para nos alegrarmos junto com os nossos irmãos. E pastora Luiz está lá, ministrando juntamente com o pastor Haroldo Kuzma. Que Deus os use poderosamente. Amém? E para nós, Deus tem algo também reservado hoje. Ele já está falando. Deus começa a operar no meio dos louvores. No meio dos louvores ele já fala. Na hora dos avisos ele fala. Na oferta ele fala. Em cada oração aqui erguida ele fala. E Ele quer falar a cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós aqui nos colocamos para receber da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos para que nós possamos compreender aquilo que Tu queres falar a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 41. Nós leremos do 17 ao 19. Isaías 41, de 17 a 19, diz assim: Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. Opa, li o 20, já dei o spoiler. E considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Amém. Quando nós começamos a ler esse trecho, ele começa descrevendo a aridez, não é verdade? Ele começa falando que os pobres e necessitados buscam água. Quem são os pobres e necessitados? Nós. Nós buscamos água, nós temos uma sede inexplicável até o dia em que nós encontramos a verdadeira água. Nós temos aquela sede da mulher do poço, que a pastora Ianinha aqui falou outro dia. Aquela sede da mulher do poço. Os pobres e necessitados buscam. E parece não haver onde encontrar. E parece não haver esperança. E parece não haver solução. Assim é o homem antes de encontrar o Senhor. E assim muitas vezes é o homem quando passa pelos percalços da vida também. Às vezes eu até já encontrei a fonte, mas tem hora que parece que a fonte está secando. Parece que não tem mais água, parece que o solo já não dá mais fruto. Procura, procura, procura e não encontra. A língua já não tem mais aquela boca que não consegue nem fechar de tão seca que está, né? Mas o Senhor faz uma promessa no final desse versículo. Ele diz, eu os ouvirei. Eu não os abandonarei. Eu os ouvirei. Eu não os abandonarei. Deus, Ele está atento à sua sede. No meio do deserto, Ismael clamou por água, não foi? Ismael era um fruto de uma desobediência de Sara até. Sara deu a sua serva a Abraão. Abraão se deitou com a serva de Sara e dali nasceu Ismael. E aquela criança foi colocada para fora, junto com a sua mãe. E no deserto a criança chorava. No deserto a criança pedia água. O que sabia aquela criança? Aquele jovenzinho? Ele pediu e Deus ouviu. E Deus ouve a sua necessidade. E Deus ouve o seu clamor. E quando Ele nos encontra,
ele faz o que a gente aprendeu no culto flechas. Quando ele nos encontra, a sua água molha essa terra seca. A sua água muda a composição dessa terra. O que estava ali desidratado começa a ser hidratado e como um passe de mágica se torna fértil, se torna apropriado, se torna diferente. Esse é o amor de Deus para cada um de nós. Ele pega uma terra bruta, seca, sem vida e transforma numa terra maleável, numa terra regada, numa terra rica em sais minerais, em vitaminas, em tudo que uma planta precisa para crescer, frutificar, florescer, multiplicar. É isso que ele quer fazer com cada um de nós. Quando a gente pensa nos períodos de escassez, a gente pode pensar aqui na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Há muitas vezes percalços físicos. A fome, a doença, são coisas físicas que abalam a nossa carne. E que, é claro, estão intimamente ligadas ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, tudo. Mas há coisas que a gente passa na pele. E aqui Deus dá a promessa. Ele vai suprir a sua necessidade física. Não é só a sua necessidade espiritual. Ele vai suprir. Ele estava dando aqui, Isaías, ele estava recebendo uma revelação para dar esperança a Israel. Um Israel destruído, assolado, que vivia em cativeiro. E esta era uma palavra que renovava a esperança. Olha, Deus não te esqueceu. Olha, Deus não te abandonou. Olha, Deus tem promessas para a sua vida e elas vão se cumprir. Olha, a sua terra pode mudar a composição dela. Basta você receber as águas certas. Basta você saber aonde a sua terra, de onde a sua terra vai drenar essa água. E ele mesmo diz para a gente no versículo 18, eu abrirei os rios no alto dos montes. Em Israel, a maioria dos rios são baixos. Não são rios que descem. Para a gente é super comum, né? Para a gente é super comum. O rio está descendo de onde? Do alto de uma montanha. Lá não, a maioria dos rios são baixos. Então, para eles, isso aqui ainda era mais ainda milagroso. Os rios vão aparecer no alto dos montes. Vai aparecer fonte no meio dos vales. Aonde não há, haverá. Aonde é escasso, haverá em abundância. E eu transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. O propósito de Deus de realizar essas transformações é demonstrar o seu poder e seu amor pelo seu povo. É demonstrar o seu amor e o seu poder por cada um de nós. É demonstrar que Ele provê cada uma das nossas necessidades. Ele é fiel, nós cantamos aqui hoje. Ele é fiel. Ele transforma, Ele renova. Ele é capaz de nos guiar por cada uma de nossas dificuldades. Quando a gente passa para o versículo 19, ele começa a descrever um jardim. E ele não se contentou a falar apenas um tipo de planta, um tipo de árvore. O profeta aqui, ele descreve muitas. Por que será que Deus fez isso, né? Por que será que Deus deu essa visão para ele? O que será que Deus queria falar com isso? Ele podia ter meramente falado, farei um jardim, frutificarei a sua terra. Mas será que a gente entenderia a profundidade do que ele estava falando? Provavelmente não. Porque quando eu penso num jardim, eu posso pensar, de repente, num pomar só de macieiras. Eu posso pensar, de repente, num jardim só de lavandas. Eu posso pensar em uma qualidade apenas de planta.
E isso limita o que Deus quer fazer. Deus não quer fazer um jardim apenas de uma coisa. Ele aqui fala justamente da abundância, da diversidade, da utilidade. Cada uma dessas plantas tem uma utilidade, cada uma dessas plantas tem uma característica. E aí, olha que interessante, plantarei no deserto o cedro. O cedro. O cedro do Líbano na Bíblia, ele é uma árvore que representa muito a questão da força. A força do cedro é uma coisa que nos inspira. Ela é uma árvore grande, ele pode atingir 40 metros de altura. E é uma madeira densa, resistente. A gente vê o cedro aparecer em alguns momentos da Bíblia. Foi a madeira usada, por exemplo, no altar do sacrifício. É uma madeira que ela é resistente, inclusive, ao fogo. Ela não se transforma em cinza. Ela não se transforma em cinza. Ela fica ainda com o material ali. Ela é resistente a pragas. É uma madeira densa, forte. E essa força dessa madeira, ela em muito se deve à qualidade da sua raiz. A raiz do cedro é uma raiz profunda. É uma raiz que consegue chegar longe. Ela consegue chegar à fonte. Para o cedro crescer, ele primeiro se enraiza. Olha só o pulo do gato, hein? Para o cedro crescer, ele primeiro se enraiza. E aí, depois de alguns anos, é que ele começa a crescer. E ele não cresce de qualquer jeito. Porque, às vezes, a gente só quer crescer. A gente só quer ser alto. Mas a gente não lembra que, se a gente crescer de qualquer jeito, qualquer ventinho derruba a gente. Se a gente não solidificar a base, a gente cai. Mas o cedro não faz isso. O cedro, ele se enraiza. E ele vai crescendo aos poucos e forte. Com um tronco forte, denso. Ele não é uma madeira qualquer. E por isso ele era tão usado em construções, ele tinha uma firmeza nele, ele tem isso. Depois, em seguida, ele cita a acácia. A acácia já é uma árvore diferente. Ela já é uma árvore frondosa. Ela já é aquela árvore que é bonita de ver. Ela tem um potencial, uma nobreza nela. O mobiliário do tabernáculo, por exemplo, foi feito de acácia. Ela tem uma pompa, vamos dizer assim. O templo de Salomão, acácia. Ela é bela, ela floresce muito e a sua madeira é aromática. Ou seja, ela exala um aroma específico, como nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Essa é a acácia. Por ser frondosa, ela pode funcionar como uma sombra também, ela é uma árvore mais aberta. Depois, a murta. A murta já é um arbusto, não é uma árvore. A murta é um arbusto que pode chegar a uns 10 metros de altura, ele tem folhinhas pequenininhas, muito densas, muito próximas. Então, imagina vários arbustos de murta, um do lado do outro. O que você tem? Uma cerca natural. A murta, ela é usada como uma cerca viva. Isso traz para a gente um exemplo de proteção. Então, a murta, ela nos remete ao símbolo de proteção divina, a generosidade. E a murta, olha que legal, a murta, ela tem umas florezinhas brancas, e daí vem o nome de Esther, sabia? Hadassah. Hadassah é essa florzinha. Então, olha só que paralelo interessante. Esther não foi isso? Ela foi uma cerca viva para o povo de Deus. Isso é a murta. Está vendo como o jardim de Deus, ele tem um propósito? E não para por aí. Em seguida, ele cita a oliveira. A oliveira é fácil. A oliveira é fácil, porque todo mundo sabe. A oliveira, ela nos dá a azeitona. E da azeitona, a gente tira o óleo, o azeite. Então, só daí a gente já tem um ponto que a gente já sabe que vem aí.
que é unção. Mas não é só isso. A oliveira ela é um símbolo de força, de bênção, de prosperidade, de frutificação, de paz. Olha quantas coisas a gente tem na oliveira. E a oliveira ela é uma árvore interessante porque ela cresce num clima hostil. Ela consegue dar fruto, mesmo em terras secas, mesmo com um sol quente sobre ela. Nós precisamos aprender com a oliveira, porque nós não podemos parar de frutificar quando a gente está no meio da terra seca. A gente não pode parar de frutificar quando tem muito calor queimando a gente. Por quê? Porque a nossa raiz está no lugar certo. Então, mesmo que aqui em cima estejam os pássaros voando, estejam as coisas acontecendo, lá embaixo eu sei aonde eu estou. E isso vai renovar a minha força. E isso vai renovar a minha esperança. E isso vai renovar a minha alegria. Mas Isaías não parou por aí. Ainda tem o cipreste, que pode ser, em algumas versões, visto como o pinheiro ou o abeto, que são as coníferas. As árvores coníferas são aquelas árvores altas, que ficam verdes o ano todo. Pode estar no meio do inverno, pode estar no verão, elas ficam verdes o ano todo. Elas têm várias utilidades. Elas são usadas como decoração, elas são usadas com propriedades medicinais, porque delas a gente extrai óleos essenciais. Ela pode ser usada na construção. E ela é um símbolo grande de fertilidade também, porque ela tem uma capacidade reprodutiva muito grande. E de prosperidade, porque as suas folhas se mantêm verdes o ano todo. E quando a gente pensa nessa questão do verde perene, nos faz lembrar também da vida eterna. O bucho é um arbusto, uma pequena árvore. E também tem as florezinhas pequenininhas. E a sua madeira, olha que interessante, é usada para fazer objetos pequenos. Tipo um objeto para esculpir uma tábua de madeira, um instrumento musical pequeno. Eram feitos instrumentos para os artesãos, um torno. Então, é uma madeira que tem uma utilidade de ir ali, de ir no detalhe. No detalhe. E, por último, o olmeiro. O olmeiro é uma árvore grande, tem folhas simples, pequenas, o seu fruto é bem carnudo. E a sua madeira pode ser usada para móveis, para marcenaria e também para a construção de navios. Então, olha a qualidade, quantidade de funções do jardim que Deus mostrou para Isaías. É uma variedade de árvores, uma variedade de ações de Deus sobre a nossa vida. Uma variedade. Deus chega à nossa vida, Ele encontra um coração ferido, Ele encontra uma terra seca, Ele encontra uma alma amargurada, Ele encontra um espírito abatido. E o que Ele faz desse deserto? Desse deserto, Ele faz surgir rios de água viva. Nesse deserto, Ele faz com que a terra seca passe a produzir mananciais. O que antes era improdutivo, passa a ser produtivo, passa a ter um sentido, passa a ter valor. E que valor! E com esse jardim, a gente pode imaginar que à medida que a gente vai sendo tratado por Deus, Deus curou uma doença minha, cresceu uma árvore diferente no meu coração. Deus tratou uma ferida na minha alma, é uma outra árvore que cresceu no meu coração. Porque isso me dá uma nova mensagem de esperança. As suas experiências com Deus te dão novas mensagens. As suas experiências com Deus te possibilitam levar além esse rio. Então, à medida que Ele vai trabalhando e você vai gerando ali no seu coração a nova árvore, é um novo fruto que está protegendo uma semente que vai ser lançada no coração de alguém. Ele não faz um jardim no seu coração para que você fique bonito apenas, não. Isso também te deixa mais bonito, mas não é só para isso.
Ele faz um jardim para que você possa florescer, para que você possa frutificar, para que você possa semear a semente desse fruto. E é esse ponto que eu quero trabalhar com a gente hoje. A água viva vem com cura, vem com proteção, vem com restauração sobre nós, vem com vigor e com força. Ele nos faz filhos, e sendo filho dos reis, nós somos nobres. Então, tem árvores aqui que são da nobreza, né? Que representam a nobreza. Além de Deus passar a nos dar essa sensação de pertencimento, Ele nos dá dons. Para quê? Para que isso não pare em mim. Ele nos torna produtivos. E com a unção dele, nós somos fortalecidos e capacitados para colocar em prática cada um desses dons. O trabalho que começou com um clamor, o trabalho que começou com uma necessidade sua, que Deus viu, Ele olha a sua necessidade e vê, essa necessidade vai virar uma bênção amanhã. Porque eu vou suprir essa necessidade. E dessa necessidade vai gerar um fruto. É essa a sequência do versículo 17, 18 e 19. Ele vê a sede, ele dá um banho na sede, ele mata a sua sede, e aí ele começa a produzir as árvores. E aí era o spoiler que eu li antes da hora. Para quê? Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Que o Santo de Israel o criou. Quem te vê na aridez sabe que você não ia conseguir resolver sozinho. Quem te vê na hora do aperto sabe que você não ia conseguir sozinho. Se você conseguiu, foi porque Deus permitiu. Se você conseguiu, foi porque Deus entrou na história. E nós não podemos nos limitar. A gente precisa transbordar. A gente precisa expandir, levar além. O trabalho de Deus na minha vida não é apenas para que eu seja um eterno dreno do que Ele pode me dar. Eu vou continuar drenando dele, porque se eu não drenar dele, eu não tenho vida. Eu vou continuar, mas eu preciso capilarizar o que ele está me dando. Eu preciso ser fonte, jorrar para alguém. Eu preciso. No começo do ano, na verdade no final do ano passado, né, a palavra que Deus deu para esse ano é que nós precisávamos conquistar, multiplicar, prosperar e expandir. Quando eu penso na ideia de expandir, eu penso num rio. Eu penso num rio, porque o rio ele vai. E ele chega a lugares que a gente não imaginaria que ele chegasse. E de repente abre um bracinho daquele rio. E ele vai chegar numa outra parte, abre outro bracinho para cá. E ele vai alcançar uma outra parte. E assim ele vai irrigando a terra. Assim vão se formando as bacias hidrográficas. E vai. Transformando o que não tinha em algo que existe. Eu penso no rio. Expandir nada mais é do que espalhar, propagar, difundir, ampliar, aumentar. Expandir, eu preciso expandir o conhecimento que eu tenho de Deus. Em mim, eu preciso aumentar esse conhecimento cada vez mais e para fora de mim. Eu preciso mostrar quem Ele é. Eu preciso ser um manancial. Eu preciso ser um manancial. Ele não faz um manancial nascer no meu coração para ele ficar ali parado. Ele faz um manancial no meu coração para que eu seja um manancial para a vida de alguém. Para que, através de mim, esse rio
continue seguindo o seu curso. Em Provérbios 10, 11, a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Se eu sou justa, a minha boca precisa ser um manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios, na boca dos ímpios mora a violência. Eu preciso ser uma portadora das boas novas de Deus. Eu preciso fazer com que Ele se faça conhecido. Esse é o chamado dEle para nós. Ele nos chama a sermos manancial. Ele nos chama a sermos como um jardim regado, cuidado, e um manancial que não seca. É isso que Ele nos chama para fazer. Às vezes acontece, sim, de no momento você está passando por um momento de sequidão, parece que a água vai acabar, você está passando pelo deserto de novo, mas aí você volta no versículo 17, 18, 19, e Deus te renova. Vai acontecer, porque a Bíblia diz, a gente vai passar por aflição. Então, na hora parece que o copo está mais vazio mesmo, e está. Só que a gente tem que lembrar que, mesmo que ele estando mais vazio, o conteúdo dele é bom. A essência dele é Deus. Se a sua essência for Deus, volta a subir água. Você tem que lembrar, voltar à essência. Voltar à essência que Ele é. Se a gente vai para o capítulo 58 de Isaías, nos versos 11 e 12, tem aqui justamente esse chamado de Deus para as nossas vidas. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês construirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Essa promessa é para mim e para você. Hoje é um dia de decisão na nossa nação, né? Como é que a gente vai fazer a nossa parte para o nosso país se tornar habitável? Sendo manancial. Eu quero ser como esse jardim regado. Eu quero ser como esse manancial. Embora muitas vezes pareça difícil. E de fato é. Porque em nós, apenas em nós, não tem o que precisa para ser um manancial. Em nós, e apenas em nós, não tem um fruto que nós precisamos para plantar e semear. Mas se nós estivermos em Deus, aí sim. Quando nós estamos em Deus, aí sim, a gente encontra a maneira pela qual nós conseguiremos ser rios. A maneira pela qual nós conseguiremos dar o nosso fruto. A maneira pela qual nós conseguiremos alcançar, demonstrar o amor de Deus pelas outras vidas. E se a gente ler aqui ao contrário, se a gente volta, a gente já vê uma dica aqui que Deus deu nessa palavra de Isaías. Ele falou que a gente vai ser, que Deus vai nos guiar, que a gente vai ser como um jardim regado, que a gente vai reconstruir, que a gente vai ser reparador. Mas aí a gente volta antes. Como? Como? Lá no 9, parte B. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão. O dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Porque aí, e só aí, a minha luz não é minha, porque eu não tenho luz própria. Nós somos como a lua.
Nós somos aqueles astros que não têm luz própria. Nós precisamos de um sol. Nós precisamos do sol da justiça para brilhar sobre nós. E para que ele brilhe, nós precisamos tirar o que atrapalha. Hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia de renovar a comunhão. Hoje é um dia de nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Hoje é um dia de nós, mais uma vez, pedirmos: Senhor, tira de mim o que precisa ser tirado para que a tua luz brilhe sobre mim. Hoje é esse dia. E nós precisamos, então, olhar para dentro de nós. Nós precisamos procurar: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar o que não pode ficar aqui? E a gente vai achar isso tudo na palavra. A gente poderia ir para várias partes da palavra agora. A gente vai achar isso tudo aqui. Como? Como é que eu vou tirar o dedo que aponta? Como é que eu vou tirar a palavra errada? Como é que eu vou tirar isso de dentro de mim? Como é que eu vou estender a mão para o necessitado? Aonde eu vou achar força para isso? Tudo isso a gente encontra em Deus. E a gente vai dar uma passeada no livro de Hebreus, então. Hebreus 12, 12. Diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Aí o Pilates de novo. O Pilates do começo do culto. Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Para quê? Para que nós possamos fazer o que ele pede. Façam retos, caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Se fortaleça em Deus, para que você não venha fazer o manco tropeçar. Você que não está mancando, você não pode fazer o manco tropeçar. Você que não está mancando, tem que aplanar o caminho para o manco encontrar a cura. Façam retos para os seus pés o caminho, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Procure manter a paz. No que depender de você, mantenha a paz. Deus nos dá um espírito brando, uma palavra que alivia o furor. Deus nos dá isso. A gente precisa exercitar e pedir nele. A água vem, ó, e lava aquela raizinha que estava ali, ó. Pisaram no meu calo. Não, peraí. Mas a água de Deus está aqui abrandando. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cabe a nós olhar para o lado. Cabe a nós pedir perdão. Cabe a nós ajudar a tratar uma ferida. A gente não recebeu a oliveira no nosso coração? O óleo, o azeite, era usado como um reparador de ferida. Deus não colocou um pinheirinho lá no nosso coração também, que tem óleos essenciais que dá para... Ele colocou. Então eu posso ser um instrumento de cura para alguém. Eu posso ser um ombro para alguém que precisa chorar. Eu posso manifestar o amor de Deus. E aí no capítulo 13, ele fala: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maltratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus castigará os impuros e os adúlteros.
Aqui ele está dando uma série de exemplos de relacionamento, de cuidado com o outro, de alianças, de momento de mesa. Como que eu posso ser um jardim regado e um manancial para alguém? Muitas vezes é no momento de mesa. Muitas vezes é chamando alguém para tomar um café. É aproveitando as oportunidades. Eu vou aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Para falar dos valores de Deus. Às vezes a pessoa nem sabe. Você começa comendo pelas beiradas, vai lá, vai apresentando. Quando veja, você já está tendo a oportunidade de falar mais especificamente. E vai ter um momento que ela vai ter a oportunidade de se decidir ou não por Deus. Mas você fez a sua parte. Então, muitas vezes, começa no momento de mesa. Mais adiante, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês. Considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Esse é um excelente alerta para nós hoje. Ele primeiro fala dos líderes. Por quê? São as nossas referências. Mais uma vez, ele volta à mesa. Por quê? O líder, ele está servindo a mesa. Após o culto, você pode conversar com um dos pastores, você pode marcar um momento de gabinete. Nós precisamos estar perto uns dos outros. Para justamente, tem um momento de ser dreno um pouquinho, mas tem um momento de ser fonte. Ai, mas eu posso ser fonte para o meu líder também? Pode. Você pode orar por ele, você pode dar um abraço nele, você pode amar. Tem muitos jeitos de você ser fonte. Mesmo para alguém que, de repente, você assuma que está numa posição diferente da tua. Até porque todos nós somos filhos. Todos nós estamos sentados à mesa do Pai. E não se deixe levar por doutrinas diferentes. Quando nós sabemos e conhecemos quem é o nosso líder terreno, sim, mas principalmente o nosso líder que está no céu. A sua palavra está em nós. Nós não nos confundimos com as doutrinas loucas que este mundo oferta. E que muitas vezes a igreja oferta. Nós precisamos conhecer a palavra, porque quando nós conhecermos, se algo foi falado estranho, não. Isso daí Deus não falou assim, não. Isso daí o pastor Aloysio não pregou isso, não. Eu sei, Deus testifica. Eu conheço a voz do meu pastor e eu conheço a voz, sobretudo, do meu pastor. Ventos de doutrina não vão me levar, não vão tirar a minha raiz de onde tem que estar. Afinal, eu sou um cedro. Não vão tirar do lugar. E hoje Deus nos chama para isso. Deus nos chama para levar além o seu jardim. Deus nos chama para que nós sejamos instrumentos para regar a vida de alguém. A gente só vai dar um gostinho, porque quem é que vai fazer o trabalho? Não somos nós. É Ele. A gente só dá aquele gostinho. Olha, eu tenho uma água aqui que eu recebi de alguém. Se você pegar, e na hora que o peixinho morde a isca, aí Jesus vem com a água que transforma a vida dele. A gente vai só jogar a semente. Quem faz o trabalho no coração para ele virar um solo fértil é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser esses agentes. Nós precisamos ser este manancial. E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Eu estou falando para todos nós.
Nós precisamos aprender a ser fonte. E hoje é esse o chamado que eu quero fazer para a tua vida e para a minha vida. Se você se encontra no deserto e ainda não encontrou a água da vida, este é o momento de encontrar a água da vida. Porque tudo que a gente falou nesta manhã, só há um Deus, só há um Senhor que pode fazer. E este é o nosso Deus que está no céu, através da obra da cruz de Jesus Cristo. Então, se você nunca encontrou com a água da vida e você tem essa sede, eu te convido a entregar a sua vida para Jesus neste momento. Eu te convido a reconhecer que Ele é a única fonte. Senhor Jesus, se há alguém aqui hoje, ou nos acompanhando online, que nunca entregou a sua vida para Ti e que hoje deseja fazê-lo, nós hoje como igreja juntos, aqui, Senhor Jesus, reconhecemos, Tu és o único Deus, o único Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o único capaz de transformar um solo seco em uma terra fértil. Tu és o único capaz de tirar a sequidão da nossa vida e nos promover a água abundante, eterna, que nunca seca em nossos corações. Tu és o único, Senhor Jesus, que é capaz de fazer o solo do nosso coração frutificar, florificar, crescer, multiplicar. Tu és o único, Senhor, capaz de dar vida e vida abundante. Por isso, hoje, reconhecemos quem Tu és e te pedimos, Senhor, habita em nós. Em nome de Jesus, amém. Agora,